Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, gravado semanalmente aqui no MIS, Museu da Imagem e do Som, espaço extremamente frequentado nos dias de hoje, gente do centro, gente da periferia, gente de outros estados, que além das lindas e temáticas exposições, tem também atividades de debate, como Cine Ciência, onde colocamos um filme e um debate, e também recebemos no Nova Estela, já há 10 anos, recebemos convidados do mundo universitário, da própria PUC, do nosso programa de História da Ciência e Tecnologia, ou convidados até de fora do Brasil, como hoje nós temos o querido Davi Winholst, que é psicólogo brasileiro, naturalizado israelense, começa a vida dele aqui na USP, termina a formação lá em Israel e tem se destacado entre ativistas que desenvolvem iniciativas de convivência pacífica entre israelenses e palestinos. Em 2008, ele cria o Centro Alternative for Peace, Alternativa para a Paz, que desenvolve projetos de colônias de férias com crianças judias e árabes. Ele está aqui no Brasil acompanhando a mãe dele, mas na verdade também fazendo o trabalho próprio dele, nessa perspectiva delicada, né, que a gente aqui no Brasil acompanha com muita dor no coração, da dificuldade de convivência israeli-palestina. O Davi já esteve conosco, quem quiser procurar no YouTube vai encontrar lá a primeira entrevista que nós fizemos, onde ele conta todo um projeto educacional voltado a essa cultura política da paz. A gente convidou o Davi para voltar aqui no Nova Estela, e eu agradeço muito a sua disponibilidade, para conversar um pouquinho agora de uma visão mais macro, né? Como você vê essa situação tão difícil, né, do processo de paz que a gente nem sabe quando será retomado, se um dia será retomado. Eu só posso te contar, Davi, que eu estava começando o meu trabalho lá na Hebraica, você esteve conosco lá numa atividade muito bonita, homenageando o trabalho da sua mãe nas entidades judaicas. Eu estava começando o meu trabalho nos anos 90, lá na Hebraica, quando numa tarde de sábado, né, aqui ainda era Shabat, em Israel já tinha acabado o Shabat, entra alguém correndo na sinagoga e me conta que o Yitzhak Rabin tinha sido assassinado. Eu gelo assim, totalmente, porque a primeira imagem que a gente tem é que ele tinha sido assassinado por um atentado palestino. Eu falei, vai começar um massacre, acabou totalmente a paz. Até que alguém, um minuto depois, entra e fala, foi um israelí que assassinou o Rabin. Israeli não, judeu israeli. Judeu israeli, exatamente. Tem árabe também israeli. Não, tem razão. Foi um judeu, né, um ortodoxo, Goldberg, uma coisa assim, né? E daí eu vou te falar o seguinte, claro que eu fiquei completamente desentendido, está lá na sinagoga, não sabia nem o que faz na hora, mas pelo menos eu dei uma pequena relaxada, que eu imaginei que daqui uma hora não ia estar tendo um massacre pelas ruas de Israel. Mas enfim, são episódios traumáticos que a gente tem. Eu tive em Israel também por outras atividades, até acadêmicas, tudo, mas exatamente quando o representante da Operação Salmão, da Noruega, chega em Jerusalém e traz o documento já assinado pelo Arafat para ser assinado pelo Begin, né? Pelo Rabin. Não, Pelo Rabin, desculpa. E esse documento seria o documento que iria para os Estados Unidos e eles iriam depois fazer o famoso shake hands. Eu acordei, eu estava no INCA, o YMCA, né? E a minha esposa, nervosa, me chama, né? Ela abriu a janela e o King David, onde estava o documento dormindo, né? Estava totalmente cercado pelo exército, porque o medo era alguém tentar pôr fogo nesse papel, porque, obviamente, tanto do lado de Israel e o Rabin pagou isso com a vida, como pelo lado do Arafat, dos palestinos, havia muita gente que não estava feliz com aquele processo, né? E eu sou um otimista, um pacifista otimista, eu olhei para aquilo e falei, poxa, eu estou vendo um começo de algo novo, né? Isso foi no ano de 90 também, 93 provavelmente, e nós estamos aqui em 2016 e aquele sonho de 93 desmoronou em 2001, você sabe como. Mas conta para nós aí, como é que a gente vai consertar essa história? Né? Eu vou tentar ligar com aquilo que é o meu trabalho educativo, que quando
quando eu fundei a ONG, o nosso lema durante todo esse tempo foi 2 povos e 1 espaço. Quer dizer, na Galileia vivem 500 mil de judeus, 500 mil de palestinos, e não viver um ao lado do outro, separados, mas viver um com o outro. Quer dizer, um processo de reconciliação entre os 2 povos e um processo de integração entre os 2 povos. Em 2000 nós estamos em 2016, em 2013 surge um movimento que se chama 2 Estados em uma Pátria. E eu comecei a me interessar por esse movimento, depois de atuar em vários partidos de esquerda, principalmente no Meretz, mas em vários movimentos, como eu contei antes, Shalom Achav e Yesh Gvul, que são 2 movimentos pró-paz em Israel. E aí quando comecei a entender a proposta desse movimento, eu me integrei a ele e desde lá ele vem se desenvolvendo e vem crescendo cada vez mais. Para entender o conflito, nós temos que entender que existem 2 narrativas, a narrativa palestina e a narrativa sionista. Essas 2 narrativas, ou os representantes dessas 2 narrativas, fizeram vários erros gravíssimos que eles não levaram em conta. Herzl, quando criou o movimento sionista político, porque o movimento sionista é um movimento judaico sempre, ele foi messiânico, até que Herzl transformou ele em político. Quer dizer, não esperar Messias, mas fazer uma ação prática política de criar um Estado para o povo judeu. E não esperar que Messias chegue e aí todos os judeus iriam para a terra de Israel. Então, o primeiro erro foi que ele disse um povo sem terra para uma terra sem povo para um povo sem terra. E quando haviam palestinos morando nessa terra. Isso foi um erro, o primeiro erro da narrativa, vamos supor, sionista. Pelo outro lado, a narrativa palestina errou totalmente em não aceitar o fato de que o povo judeu tem o direito de também viver nesse espaço. Porque a história dele, a cultura dele, a língua dele, okay? O DNA dele está ligada com esse espaço, com o espaço semita que também o árabe tem. Então, essa é a origem do povo judeu. E não aceitando a partilha, tanto em 36 pelo Acordo Pilo, como em 47 pela partilha que foi aceita pela ONU, a narrativa palestina errou. E dentro dessas narrativas, quer dizer, não quero fazer uma análise histórica agora, porque a gente tinha que analisar o que aconteceu com o fim do Império Otomano e com a entrada da França e da Inglaterra dentro desse espaço como colonizadores, mas aí se criou o conflito nesse choque entre 2 movimentos nacionais, em vez de se unirem e tentarem achar uma solução. E de aí começa. Agora, o processo daí é aquele processo da educação. É a estereotipar o outro, demonizar o outro e deslegitimizar o outro. E isso foi o processo que foi acontecendo durante todos esses anos, se agravando com a conquista de Israel na Guerra dos 6 Dias, porque aí ele passa a dominar, não só que houve a guerra na qual refugiados palestinos tiveram que deixar o território de Israel, do mesmo jeito que refugiados judeus tiveram que vir a Israel. Então, nesse conflito, a partir de 67, a situação se agrava porque Israel passa a dominar a Cisjordânia, que antes dominava a Jordânia, e a Gaza, que antigamente dominavam o Egito. Essa situação se tornou, já estamos há 50 anos. Ano que vem são 50 anos do domínio de Israel à Palestina. E isso é uma posição impossível. E agora eu falo do meu lado como israelense judeu e não do lado palestino. Não vou fazer as críticas ao movimento de libertação palestina, que tenho muitas críticas, mas do nosso lado é impossível continuar essa situação de opressão. Ela corrompe Israel, corrompe a nós
dentro de Israel, e isso tem uma influência totalmente negativa. Tanto a nível de moral e ética judaica, essa situação é impossível, porque se nós vamos ver na Torá, as leis ao não-judeu são leis que não é o que está acontecendo agora. E a situação é se nós vamos continuar mais 50 anos nesse conflito ou se nós vamos achar uma maneira de conviver. Então você tem, em certo ponto, 5 pontos de solução. A primeira é o grande Estado de Israel, onde os judeus dominam todo o território, o grande Estado palestino, onde os palestinos dominam todo o território. Essas duas opções não existem, não localmente e não a nível mundial, ninguém vai aceitar essas duas situações. Um Estado binacional, democrático, judaico, palestino, 2 estados separados, que é a situação que eu comentei da Galileia, quer dizer, cada um vive um do lado do outro, ou 2 estados confederativos. A nossa proposta hoje em dia de 2 estados em uma pátria é a última, porque ela tem 2 elementos muito importantes. Um elemento é o elemento humano. O elemento humano do reconhecimento das 2 narrativas. A narrativa judaica está ligada com toda essa região. Grande parte dos locais religiosos estão situados na Cisjordânia. A narrativa palestina está ligada a Yafo, Haifa, Aco e Tzfat e outras 400 aldeias que foram destruídas no período da guerra. O segundo princípio muito, muito importante, além das narrativas, é que nenhuma desgraça que foi cometida ao outro vai ser solucionada por uma nova desgraça. Quer dizer, eu não vou deslocar alguém para solucionar o problema que alguém foi deslocado. Nós vamos dialogar e tentar achar a melhor maneira para solucionar a desgraça que foi causada. Existem 3 problemas básicos em Israel e na Palestina. Jerusalém, os colonos judeus na Cisjordânia e os refugiados palestinos. Esse processo de dois estados, uma pátria, soluciona esses 3 problemas da melhor forma possível. Mas antes de comentar isso, só um comentário. Esse movimento foi criado por israelis e por palestinos. Israelis, judeus e palestinos que vivem em Israel e palestinos, judeus e palestinos que vivem na Palestina. Apesar de ainda não existir o Estado da Palestina. Tem uma porcentagem de colonos, hoje em dia, que eles eram extremistas e queriam criar a grande Israel, que hoje eles reconhecem o direito dos palestinos a um Estado e eles estão dispostos a viver na Cisjordânia, no Estado palestino, mas eles não querem sair de lá. Então, esse movimento foi criado pelos 2 lados. Em pesquisa que nós fizemos do lado palestino, de 60% a 70% do povo palestino aceitaria esse projeto. Do lado judeu, no momento a porcentagem é menor. Chega a 50%? Nós acreditamos que na hora que tiver um líder carismático que consiga transmitir essa mensagem, vai chegar também a seus 60% a 70%. Os 2 estados já havia, na época de Rabin, praticamente 60% a 70% dos 2 povos aceitando esse processo, e a coisa foi degringolando até que hoje em dia o governo de direita que nós temos em Israel e o governo da Fatah e da Hamas na Palestina são governos que são incapazes hoje em dia de fazer qualquer acordo de paz. Então, essa proposta soluciona Jerusalém, primeiro 2 estados nas fronteiras de 67, Jerusalém, capital dos 2 estados, com uma municipalidade única. Os colonos
que são mais ou menos 500 mil, ficam no lugar onde eles estão. Eu, como esquerda, sempre via os colonos como o empecilho à paz. E eu tive uma transformação nesse diálogo. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que aconteceu nesse movimento, é que as pessoas, tanto de direita, de esquerda, como de direita, que integraram esse movimento, abriram não só os ouvidos e a razão, mas pela primeira vez abriram o coração para tocar num sentido humano do acordo de paz e não só um tratado racional de um acordo de paz. Então, nesse sentido, os colonos ficariam nos lugares onde eles estão, nos assentamentos, mas eles seriam cidadãos israelis, mas residentes na Palestina e teriam que acatar a lei palestina. As leis de impostos, de condições de trabalho, todas as leis civis da Palestina. Existem 4,5 milhões de refugiados palestinos, se fez uma pesquisa muito séria, na qual 600 mil palestinos, principalmente da Síria e do Líbano, querem voltar a Israel, a antiga Palestina, as aldeias e cidades onde eles moravam, e eles teriam o direito de voltar de uma forma controlada, porque se entrar 500 mil pessoas em Israel de uma vez, você cria uma crise econômica, não tem moradia, não tem sistema educacional, você tem que pouco a pouco fazer esse sistema. Então, de uma forma controlada, que se calcula quantos podem entrar por ano, mas eles teriam que primeiro se tornar cidadãos palestinos e aí eles iriam pedir residência em Israel. Então, eles seriam residentes em Israel com cidadania palestina. 2 parlamentos e, no sistema confederativo, 4 pastas principais. Governança, para garantir os direitos humanos dos judeus na Palestina e dos palestinos em Israel. Segurança, para garantir a segurança dos 2 países, quer dizer, um sistema de segurança que não só mede a segurança da Palestina e de Israel, mas mede a segurança dessa confederação, nas fronteiras dessa confederação. Tudo que vê com o desarmamento da Hamas. Logicamente, esse acordo não teria nenhum sentido se a Hamas e todas as falanges não se desarmarem e se integrarem a um exército palestino. O terceiro, infraestrutura, toda a questão de estruturas de rodovias, de estradas, de ferro, de eletricidade, do sistema de água, que é um dos principais problemas, né, nessa região, num conjunto de trabalho conjunto, inclusive na área ecológica e de sustentabilidade, e o quarto na área de economia. O que nós dizemos é que precisa fazer um plano Marshall para poder elevar o nível da Palestina, para não se tornarem um gap, uma diferença como é hoje em dia, total entre o BIP israeli e o BIP palestino, e setores, ver quais são os setores, como essa economia trabalharia. Uma espécie de União Europeia dentro de Israel-Palestina. Isso é em resumo. Mas eu faço dentro desse movimento parte, eu coordeno a Comissão de Educação e Juventude. E nós tivemos agora 35 organizações pró-paz de Israel na Palestina, conversando com as autoridades palestinas. E em nome da Organização de 2 Estados, uma Pátria, eu exigi, em primeiro plano, aquilo que eu comentei na palestra, na nossa conversa anterior, que foi exigir que dentro do sistema educacional houvesse uma revolução dos livros e uma revolução da imagem que os palestinos transmitem às crianças sobre quem é o Israel. Porque sem essa transformação, essa reumanização do Israel, da mesma forma que também em Israel, exigir de Israel todo tipo de estereotipos sobre o palestino de ser tirados. Então, por aí começa.
Então, o meu trabalho na área educacional é um trabalho que está sendo feito agora em Israel. Nós estamos trabalhando com palestinos e judeus em Israel e com palestinos e judeus colonos religiosos, o que se achava até um ano atrás que era impossível. Nós fizemos uma colônia de férias para crianças e um seminário para jovens. Ah, na Cisjordânia? Na Cisjordânia. Com palestinos e settlers, colonos judeus que se assentaram lá. Então, é possível. Agora, a situação atual, e o que eu comentei também na outra vez, a demonização e a estereotipização favorece só, essa situação atual favorece só as elites econômicas, políticas e religiosas de se manterem no poder. Enquanto a ideologia do medo é transmitida a todo o povo, eles conseguem controlar a situação. E é isso que acontece com a Hamas, com o Fatah do lado palestino e com o governo atual do Bibi Netanyahu, Lieberman e Bennett, do lado israelense. E você está lá, puxa, acho que bastante tempo, né? Você migrou... 40 anos, 73. 40 anos, 73? 43 anos. E você, nesse período, como foi, só para me ter uma ideia, assim, você teve um vislumbre, assim, um ânimo com o Rabin, de que o processo daria certo? Eu tenho um amigo, eu vou dar isso através... Quando o Rabin... Deixa eu só te fazer um complemento, assim, rapidinho, daí eu já te passo a bola, que a gente tem 5 minutos. Mas quando eu fui em 2001, foi a primeira vez que eu aluguei um carro da Hertz, lá no aeroporto, e a menina não me deu um mapa com uns traços vermelhos dizendo here not, here not, here not. Né? Não, ela me deu um mapa e falou, vai onde você quiser. E eu chego em Jerusalém e me hospedo ali na fronteira com o mundo oriental árabe, que tinham aberto lá um tree, né, não sei o que lá, Golden Tree, uma coisa assim, um hotel, que do hotel você tinha a população cristã, árabe e judaica, dentro do mesmo hotel. Você acordava de manhã ouvindo pela janela um monte de mesquita fazendo o chamamento. E você andava dali um pouquinho, você estava em Jerusalém, do lado árabe. Ou seja, foi um período que acabou, né? Engraçado, foi em julho, né? Era o jubileu cristão, estava uma festa. Né? E meus amigos da universidade, mesmo o pessoal mais progressista, tudo falava, prepare-se, porque vem vindo chumbo, vem vindo conflito. Né? Quer dizer, a gente estava vivendo uma realidade que era uma ilusão. Né? Não, a gente não está vivendo uma realidade que era uma ilusão. Eu acredito que se Rabin não fosse assassinado, nós teríamos achado o caminho, por um lado. Por outro lado, se quando Rabin foi... eu estava na manifestação. E aí nós saímos da manifestação, tinham 100 mil pessoas, 150 mil pessoas, em euforia. A gente... Tá aí, o acordo de paz, estamos chegando lá. E no caminho à minha casa, a gente escuta que o Rabin foi assassinado. Eu acho que eu fiquei pelo menos uma semana, todo dia acordava chorando, não pude fazer nada. Foi um trauma total. Quando Peres assume o poder e tem eleições depois, meio ano depois, e os palestinos começam a explodir os ônibus em Israel, Peres perde. Peres estava com quase 20 cadeiras, com 20% na frente do Likud, estava garantida as eleições. Começam a bombas, logicamente, vai para a direita, o Likud, o partido de direita, sobe no poder, e aí termina todo o processo, logicamente. Barak, do Partido Trabalhista, volta ao poder depois, sai em 2000 do Líbano e vai se reunir em Camp David com Arafat. E aí foi o tiro mortal. E começa a segunda intifada, que foi uma intifada, mesmo o Abbas, atual presidente da Autoridade Palestina,
Eu tenho o filme, o vídeo, se quiser eu mando para você, no qual ele entrevista com um jornalista israelita e declara que o maior erro de Arafat foi abrir a segunda intifada. Foi um erro fatal para o povo palestino, porque se não houvesse a segunda intifada, nós estaríamos hoje em dia já com a Palestina como Estado. E eu tenho, sempre em história você não pode analisar, colocar o se, mas as chances de que sim isso acontecesse seria enorme. E, infelizmente, o Likud sobe no poder e Bibi Netanyahu sobe no poder. Eu não acredito no discurso dele de 2 estados, assim como, por outro lado, a Hamas, e um alimenta o outro. Os dois extremos dos dois países, um alimenta o outro e se mantém no poder dessa forma. Então, o que nós temos que fazer, o que eu posso fazer como educador, como ativista pró-paz, é fazer um trabalho de base. Eu li um texto, nós estamos criando textos, e alguém lançou porque nós estamos agora fazendo toda a propaganda dos 50 anos, estamos criando um projeto dirigido ao povo judeu somente, se chama SISO, Save Israel, Stop the Occupation. Então tem gente trabalhando em toda a parte de marketing do projeto, e uma das imagens é uma caravela com as velas armadas. E o lema é, se vier o vento e as velas estiverem embaixo, nós vamos continuar no lugar. Então nós temos que levantar as velas e esperar que o vento venha para poder ir adiante. Isso é uma imagem, assim, para mim, é exatamente isso que nós estamos fazendo. Trabalho de educação, conversando com as pessoas. Maravilha. Você terminou com chave de ouro aqui nosso bate-papo. Nova Estela vai chegando novamente ao final e hoje realmente uma conversa profunda com o Davi Windhorst, que hoje em dia, sem dúvida, tem uma compreensão bastante detalhada e ao mesmo tempo com perspectiva, né, das suas caravelas e o trabalho educacional no caminho da paz. Nova Estela espera ter os nossos telespectadores novamente nesse horário, neste canal.